Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Dr. Thiago Massal Teraoka. Ele é bacharel, mestre e doutor pela USP, é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor da Escola Paulista de Magistratura e diretor da APAMAGES. Massal, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer ter esse papo com você. Muito obrigado pelo convite, Martinez, muito bom te ver depois de tanto tempo da nossa época da faculdade. Verdade, o Dr. Massal era colega de turma da nossa São Francisco, turma 2001, né, Massal? Bem, Massal, vamos conversar sobre um incidente que o novo Código de Processo Civil criou para desconsideração da personalidade jurídica. Há quem elogie esse novo incidente, né, porque ele dá a oportunidade dos sócios que poderão ser envolvidos no litígio, eles exercerem um contraditório, ampla defesa antes, muitas vezes, de terem o seu patrimônio invadido. Mas há também quem critique, porque o incidente, quando necessário, ele exige alguma celeridade. E, nesse caso, com uma suspensão do processo principal e citação dos envolvidos, ele acaba retardando a efetividade do cumprimento da decisão. Como é que você enxerga essa dicotomia? A questão da ampla defesa do contraditório, ela já existia no Código passado, então se era necessária uma citação para que os sócios se manifestassem a respeito. A questão do incidente em si, criando um novo procedimento, novos autos apartados, eu entendo que é desnecessário na maioria dos casos. Por quê? Porque na maioria dos casos a desconsideração ela é prevista como uma regra no direito material, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Então, criar um incidente em apartado para praticamente ter pouca chance de defesa no mérito, eu entenderia desnecessário. Eu acho que o legislador não previu o incidente como regra. Superestimou. Eu acho o seguinte, num contencioso mais estratégico, num contencioso empresarial, um incidente é necessário, mas a grande maioria dos casos são simples, né, de direito do consumidor. Então, criar esse incidente como regra, eu entendi desnecessário. Agora, citação, direito de defesa, sempre foi necessário e continua sendo necessário. E com relação à celeridade, eu entendo que, assim como era possível no CPC antigo, nesse CPC é possível um arresto cautelar. Então, ainda que se faça através de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em havendo riscos, o juiz pode dar um arresto cautelar de bens. Ou seja, haveria uma constrição patrimonial antes de uma defesa. O juiz já fica garantido. Então, a questão do procedimento em si, eu entendo que, em regra, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas em casos de contencioso estratégico, em casos mais complexos, a separação dos autos eu acho importante. Bem, Massal, vamos explorar agora a tua posição de juiz de direito em relação ao artigo 139 do novo Código de Processo, que já vem com alguma polêmica desde a sua promulgação há quase 4 anos, né? Principalmente em relação àquele inciso que dá amplos poderes para o juiz fazer valer a sua decisão. Como é que você enxerga essa possibilidade? Você acha ela realmente necessária para que a decisão se cumpra, ou você vê algum excesso de poder ao juízo? Eu entendo que o artigo 139 ele dá algumas saídas importantes para o juiz. Ele tem essa questão mais polêmica, mas ele também permite a flexibilização do procedimento. Por exemplo, evitar uma audiência de conciliação em matéria que se sabe que não haverá nenhuma possibilidade de conciliação por uma estratégia que as empresas adotam. Então, você conseguir adiantar o processo ou inverter a ordem de produção de provas, isso acaba agilizando o procedimento e para o bem de todo mundo, né? E ninguém vem reclamando, né? Pelo menos a gente não recebe a críticas de natureza acadêmica, na prática você não verificou ainda na prática ninguém de abuso. Não, com relação à alteração de procedimento,
procedimento eu vejo pouca reclamação. Na verdade, eu não vi nenhuma reclamação, nenhum agravo, por exemplo, exigindo uma audiência obrigatória. Eu vejo pouca polêmica na prática. Com relação aos poderes do juiz de fazer valer a sua decisão, há uma polêmica maior, mas aí é a minha opinião. Eu entendo que é importante, porque o sistema ele já cria uma série de defesas ao devedor, que é daquela ideia do devo, não nego, pago quando eu quiser. E esses poderes acabam minimizando esse tipo de atitude do executado, né? Um bloqueio de CNH vem dando resultados, um bloqueio do licenciamento do veículo, da circulação do veículo, não apenas um renajude de passaporte, cartão de crédito. Isso tem funcionado e eu não acho que seja excessivo. Eu acho que nós temos que fazer valer a lei, né? E essa é a nossa função. Quem deve tem que pagar, né? Ou se defenda de direito e vença, né? Agora, simplesmente fugir, eu entendo que não é o melhor caminho. E o artigo 139 ele tem possibilitado sim uma melhora na prestação jurisdicional. Bem, outra inovação que o novo Código trouxe foi a possibilidade de citação de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas que moram em condomínios ou loteamentos, que é aquela recepção do R na portaria, né, tida como uma citação válida. E também há alguma polêmica, porque se por um lado essa possibilidade traz mais velocidade para o processo, evita que o réu tente se ocultar, que era algo comum até no passado, né? Por outro lado, traz um risco de alguma revelia injusta, que às vezes o sistema interno lá do condomínio e tal não funcionou e a pessoa realmente não sabia que estava aberto o prazo para que ela se defendesse. Como é que é a tua leitura desse instituto? Este instituto, apesar de recente como regra no Código de Processo Civil, ele já existe como regra na 9.099, no Juizado Especial. Inclusive, havia um enunciado, um dos primeiros enunciados do FONAGE, que prevê alguma coisa parecida, né? Desde que enviado a correspondência para o endereço correto, não havia necessidade do AR ser assinado pelo réu, para a citação ser válida. Funciona. A verdade é que funciona, a verdade é que as pessoas aparecem no processo. A minha experiência de alguém que já trabalha com esse mesmo instituto há pelo menos uns 6 anos, né, porque o juizado especial é a regra, faz uns 6 anos que eu estou no juizado, e eu não devo ter sido obrigado a anular mais do que 8 processos. Dentro do universo de uma distribuição gigantesca que os juizados especiais ou a justiça tem, você não anula nem 1% dos casos, acho que 0,5% dos casos que você julgou por um vício de citação. Então você entende que é uma medida Então válida. é uma medida válida porque houve uma escolha do legislador. Vamos baratear os custos, vamos de certa forma relativizar a segurança jurídica, mas no volume, como eu disse, Martinez, a maioria dos casos são simples, a maioria dos casos as pessoas aparecem, né? Vem aparecendo para contestar. A maioria dos casos funciona. Então eu acho que o legislador ele tem que pensar na regra. Como o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, e se nós percebemos que naquele caso não foi realizado, não foi consagrado, nós vamos anular o nosso processo, nós vamos anular até desde a citação. Só que como regra, funciona, é mais barato, é mais rápido, então eu sou favorável. Marçal, vamos falar agora um tema que é muito caro aos advogados, que são a maioria das pessoas que assistem ao canal, que é aquela possibilidade de o advogado ir até o magistrado e despachar, né, fazer argumentações de natureza oral, mais informal, sobre o caso que está na iminência de ser apreciado pelo juiz. Você entende que essa medida é útil à melhor análise do juiz, que tem muitos que não gostam, ou você costuma se pautar pelo que está escrito mesmo, até mais em tempos de processo digital, que não existe mais a petição física para ser apreciada? Como é que você vê essa situação do advogado despachar com o juiz?
na minha experiência, com o processo digital, diminuiu a necessidade do advogado despachar. Mas eu entendo que em casos importantes e urgentes, é muito válido, sim. Nós chamar atenção para um ponto, para um documento ou para uma urgência, eu acho que vale a pena, sim. A única dica que eu dou para os colegas advogados é que se vá preparado e que se vá com poderes para receber intimação, porque nós juízes, eu acho que a maioria não gosta que chega alguém apenas para adiantar o processo, como se nós fôssemos protocolo, né? Se for para despachar, a minha dica é que vá para conversar com o juiz sobre o processo, e não apenas para adiantar o processo, para que numa esperança que vai passar na frente na fila de conclusão. Então, em assim sendo feito, eu acho bastante importante e, para mim, eu gosto. O advogado tem que estar preparado. Sim. E conhecendo o caso em detalhe, né? Porque ele pode receber, como eu já vi muitas vezes, o juiz fazer perguntas. Então você está falando isso, que foi licitar, por que aconteceu isso? Exatamente. Eu pressuponho que quando alguém vai despachar comigo, ele está indo preparado para me indicar alguma coisa que eu eventualmente não conseguiria enxergar, ou naquele contexto não enxergaria tão bem se não fosse uma conversa. Bem, mas só para a gente fechar e não estender demais. O nosso sistema jurídico processual ele é tido como muito complexo, tem muitos recursos, apesar do novo código, o que leva a um processo quase infinito, segundo alguns. E por outro lado, existem alguns freios que estão tentando ser colocados, como já foi feito com o STF, no recurso extraordinário, que se criou aquele filtro da repercussão geral, e hoje tem em tramitação o filtro da relevância para o recurso especial chegar no STJ. Como é que você vê essa questão, de um lado, do excesso de recursos, né, que tende a nunca ter uma decisão definitiva, e por outro lado, cercear a tramitação aos tribunais superiores? Eu entendo que a multiplicidade de recursos é culpa ou consequência da nossa cultura, de que nós acreditamos que se o caso for reapreciado várias vezes, a última decisão será melhor, o que é falso, né? Ou não necessariamente verdadeiro. Também temos a questão legislativa, que nós somos o único país do mundo com 4 instâncias, mas fazendo meia-culpa do Poder Judiciário, é de responsabilidade do Judiciário, por 2 motivos. Primeiro, porque, de certa forma, o Judiciário tem dificuldade de manter uma jurisprudência estável. Se a nossa jurisprudência fosse mais estável, os advogados teriam menos interesse na loteria recursal. Assim como há uma loteria na distribuição, há uma loteria recursal. Se nós mantivéssemos a nossa jurisprudência estável, seguíssemos a jurisprudência de forma mais regular, acredito que diminuiria naturalmente o número de recursos. Uma outra questão é que, de certa forma, nós mesmos juízes temos uma certa dificuldade de apenar a litigância temerária ou o recurso protelatório. Apesar dos instrumentos, os juízes têm feito isso pouco. Então, fazendo a meia-culpa, eu acho que há esse ponto na quantidade de recursos, né? Nós não temos mantido uma jurisprudência estável a ponto dos advogados perceberem que não vale a pena recorrer. Você não acha arriscado o juiz apenar o recurso tido como protelatório, no caso que talvez não seja? Eu acho que é arriscado, mas, de novo, dessa pena cabe recurso. Mas, de certa forma, né, Martinez, você deve, com certeza você sabe que há recurso simplesmente para se enrolar. Né? Há recurso que nem trata da sentença, é apenas uma reprodução da peça da contestação. Eu acho que, em casos mais óbvios, seria interessante que o recurso tivesse essa consequência da sanção, como a lei prevê. Infelizmente para os advogados. Bem, Marçal, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer. Eu te agradecer a oportunidade. Prazer é meu. Muito obrigado
Muito feliz em te reencontrar, viu, Martinez? Eu que agradeço, a recíproca é verdadeira. Pessoal, então até a próxima segunda. Um abraço.